Fala, tranquilo, beleza? Mais uma questão aqui, vamos resolvendo agora no canal 2017, prova do Enem, prova azul, e vamos falar de Revolução Francesa, de Iluminismo e como é que isso vai aparecer na sua prova do Enem. Beleza? Então, vem comigo para mais uma. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e da mentalidade, o iluminismo. Beleza? E aí, o que o Enem quer que você faça? Vamos lá, olha só. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases, ok? Vamos lá. Letra A, modernização da educação escolar. Letra B, atualização da disciplina moral cristã. Letra C, divulgação de costumes aristocráticos. Letra D, socialização do conhecimento científico. E letra E, universalização do princípio da igualdade civil. E aí, vamos lá, preste atenção, olha só. O texto está dando pra gente duas fases, certo? Dois elementos importantes aqui, historicamente falando. Primeiro, ele fala pra gente aqui, ó, quando ele fala, basicamente, no século XVIII, em 1789, ok? Ele está falando aqui no Assembleia Constituinte, que proclamou em Paris, ok? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, olha só. Nessa parte da questão aqui que eu peguei para vocês, eu estou falando de quê? Estou falando de Revolução Francesa. Sim, para ser mais exato, da primeira fase da Revolução Francesa, a chamada fase da Assembleia Nacional Constituinte. Vamos lembrar que a Revolução Francesa ela tem basicamente três fases e dois grupos ali em disputa, certo? Chamados girondinos, a sua alta burguesia, muito relacionada ali a uma ideia de uma monarquia constitucional, e os jacobinos, uma pequena e média burguesia, mais relacionada a uma questão de uma república. Os girondinos sentando-se à direita da Assembleia, os jacobinos à esquerda e no alto da Assembleia, por isso sendo chamado também de montanha. Eu ainda tinha ali a planície ou pântano que ficava ali no meio do caminho, sem grandes posições definidas. Se estava exatamente no centro da Assembleia Nacional Constituinte. Daí a origem de partidos de direita, esquerda e centro, lá na gênese do que a gente trabalha com direita e esquerda, tudo bem? E aí então, nessa primeira fase da Revolução Francesa, é a fase no qual os girondinos vão estar ocupando o poder. E em uma série de medidas, dentre elas aqui é do texto a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que na verdade vai criar a ideia de que todos são iguais perante a lei, ok? Guarda essa informação. E aí, indo mais além no texto, vamos lá. Ele fala então que essa declaração se impôs como necessária para um grupo, certo, de revolucionários, estou falando da galera da burguesia, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o chamado iluminismo, certo? E aí, vamos lá, vamos lembrar o que é o iluminismo. É um grande movimento filosófico burguês, certo? Anti-absolutista e anticlerical. E o maior cuidado da sua prova é lembrar que ser anti-absolutista não significa ser anti-monárquico. Na verdade, a maioria quase que absoluta dos iluministas defendiam a monarquia se ela fosse constitucional. Se o rei topasse ter o poder delimitado, estava valendo, certo? A exceção, a regra é Rousseau. E aí esse iluminismo traz ideias pra gente como três poderes, liberdade de expressão, aquele papo todo. Mas a questão está dizendo pra gente aqui qual é a base desse pensamento, ou seja, se ele está falando da concepção do pensamento, é o pensamento iluminista, certo? Que defende essa ideia da liberdade de pensar, a ideia dos três poderes, a ideia do fim do absolutismo. E aí, vamos olhar para as questões. Modernizar a educação escolar? Não tem nada a ver com o que está dizendo aqui a temporalidade dessa ascensão da burguesia, dessa declaração dos direitos do homem e do cidadão, porque está em consonância com o iluminismo, segundo o que o texto está dizendo. A B, atualização da disciplina moral cristã? Não, pelo contrário, você vai combater, você vai ter uma ideia de uma laicização, muitas vezes, de um pensamento racional, científico. Divulgação de costumes aristocráticos? Também não é. Socialização do conhecimento científico e universalização do princípio da igualdade civil. E aí, cuidado, porque você tende a pensar que essa ideia básica é que você tem a lógica de que você tem ali a expansão do pensamento no renascimento científico com uma base ali do que aquilo que seria o iluminismo. Então você poderia tender a marcar a letra D, que fala ali da socialização do conhecimento científico. Mas olha só,
é o Enem, ele quer saber em cima dessa temporalidade histórica, do texto. E o texto fala de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, a ideia de que todos são iguais, civilmente falando, perante uma lei. Logo, a resposta correta dessa questão tem que ser a letra E. Você vai ter uma universalização do princípio de igualdade civil, ou seja, cuidado com essa questão. Embora a gente defenda essa lógica que o iluminismo ele vem ali com uma base de um renascimento científico, o que o texto está apontando para você a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? Essa igualdade civil. E aí, só um bônus, só uma dica. Cuidado, porque igualdade civil não necessariamente vai ser igualdade política. Esses mesmos girondinos aí que vão estar na primeira fase da Revolução Francesa, ao criarem a Constituição, certo? Ali em 1791, vão determinar entre os seus tópicos a ideia de que o voto será censitário, ou seja, por renda. Embora eu tenha uma igualdade civil, a igualdade política não rolará na fase girondina, ou seja, a fase da Assembleia Nacional Constituinte. Beleza? Mais uma questão aqui feita pelo canal, espero que tenha ajudado. Mais um exercício resolvido. Um beijo e até o próximo vídeo.